difícil aqui nessa terra. E estava chegando os momentos finais da vida de Cristo. Jesus já estava preparando para fazer o seu último discurso. Ele estava falando da destruição de Jerusalém, da sua segunda vida aqui nessa terra. Já preparando o coração dos seus discípulos, dos seus ouvintes, daqueles que rodeavam Jesus para aquilo que iria acontecer. Mas antes do seu último discurso, antes de Jesus ser humilhado, antes de Jesus ser julgado, traído por Judas, sofrer a dor e o sofrimento naquela cruz, ser sacrificado, nos diz o texto que Jesus ele subiu na montanha, e lá de alto ele avistou a cidade de Jerusalém, a cidade amada, a cidade do grande rei Salomão, Davi, a cidade que foi escolhida para ser a habitação visível do Senhor através do templo, a princesa das províncias, a menina dos olhos de Deus. E enquanto Jesus ele olhava para aquela cidade, enquanto ele contemplava a cidade de Jerusalém, nos diz no texto que Jesus chorou. Alguns escritores eles dizem que o choro de Jesus foi um choro de soluço. Jesus soluçou ao olhar por Jerusalém. Enquanto Jesus olhava por Jerusalém, enquanto ele sofria por aquela cidade, Jesus expressa e coloca para fora o sentimento do teu coração e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja aqueles que foram enviados. Quantas vezes eu quis, quantas vezes eu quis enviar os teus filhos como a galinha ajunta, protege os teus pintinhos debaixo das tuas asas, dando proteção, cuidado, e tu não quiseste. Quantas vezes eu enviei os meus profetas para pregar no interior dos teus muros e tu não recebeste? Quantas vezes eu estive lá pessoalmente, eu curei, eu salvei pessoas e tu não me aceitaste? Eu tentei de tudo, eu fiz de tudo. Jesus, nesse relato, Jesus não está apenas chorando, Jesus não está apenas... Jesus ele traz um decreto sobre o povo de Deus, em especial a nação de Israel. Ele diz: a partir de agora as vossas casas ficarão desertas. A casa significava um templo. O templo, o cuidado de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: a partir de agora o cuidado, a proteção, a bênção se retiram desse lugar. Eu fiz de tudo. Eu tentei de tudo. Nesse texto ainda eu vejo Jesus compassivo, um Jesus amoroso. E eu percebo nesse texto com que empréstimo, com que valor, com que importância Jesus ele olha para a alma das pessoas. Jesus ele consegue enxergar de um ângulo que a gente não consegue ver, de uma maneira que a gente não consegue ver. E pena que Jesus ele olha para Jerusalém, ele consegue enxergar o pecado, a podridão, o inferno instalado na vida das pessoas. Quando Jesus olha para você, que reação você causa em Jesus? Quando Jesus olha para dentro de você, o que é que Jesus consegue enxergar dentro de você? Será que Jesus ele chora de tristeza, amargurado? O Jesus olha para você e diz: aqui está o meu filho, a quem me compraram, o meu filho querido. Quando Jesus ele olha para Jerusalém, ele vê o inferno instalado na vida das pessoas. E o que Jesus tem visto quando ele olha para dentro de você? Só chora pelo outro quem ama. Amar é derramar lágrimas com profundidade, é interceder, é se ver o outro. Quando nós não choramos mais como Jesus fez,
por alguém, é sinal que nós estamos perdidos. E precisamos de alguém que chore por nós. Mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi, machucado no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi, como flor, machucado no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi, como flor, machucado no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me Isaías 53, versículo 4 e versículo 5 nos diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus ele foi preso às 23 horas de uma quinta-feira. E à meia-noite Jesus foi levado à presença de Anás,
que o interrogou. Depois a presença de Caifás, um sacerdote severo, astuto, experiente e provavelmente arrogante. Depois de Jesus ter sido castigado a noite inteira, de manhã Jesus foi levado à presença de Pilatos. Julgaram o inocente, sem mancha, sem mácula. A história conta que na época da Páscoa, eles sempre liberavam um preso. Um homem ruim, sanguinário, homicida, foi colocado lado a lado com Jesus. A multidão que assistia aquele espetáculo clamava: crucifica Jesus e libera Barrabás. Crucifica. Foi colocado na cabeça de Jesus uma coroa de espinho. Os soldados enfurecidos o chicoteavam, batiam nele, humilhavam, rasgavam as vestes de Jesus. Colocaram nos ombros de Jesus uma cruz. E Jesus já tinha que carregar essa cruz aproximadamente 500 a 600 metros até chegar ao Gólgota, lugar também conhecido como Caveira. A história ela diz que a cruz era feita 5 dias antes da sua crucificação. E ela era feita sob medida. E era feita sob medida por causa do tamanho e do peso do preso. Ela era feita sob medida porque antes de pregar o preso, era feito um lugar de cravar os pregos. Então eles faziam um buraco na cruz para que facilitasse a entrada do cravo. Só que tinha um problema, um pequeno problema. Aquela cruz não era de Jesus. Aquela cruz era minha. Aquela cruz era sua. Era do infeliz do Barrabás. E quando eles pregam Jesus, quando eles vão pregar a primeira mão, o cravo entra com muita facilidade. Mas quando eles vão pregar a segunda mão de Jesus, não dá. Não dá. Porque os braços de Jesus eram menores que os braços de Barrabás. Então eles tiveram que esticar o mestre. Eles tiveram que esticar Jesus. Salmos capítulo 22, versículo 14, nos dias, o salmista ele fala que esticaram o nosso mestre a ponto de desconjuntar os ossos. Os ossos eles não poderiam ser quebrados, mas poderiam ser desconjuntados. E quando eles esticam Jesus para pregar naquela cruz, eu creio que Jesus ele sentiu dores. Dores insuportáveis. Mas o suplício vem depois. Porque ainda falta pregar os pés. E como se prega os pés? Não se coloca um cravo no pé ou um prego no pé, porque não suporta. É necessário pregar o pé primeiro. E quando eles pregam o pé de Jesus, golpes dados ali, eu creio que em cima dos ossos ou entre a junta dos pés, Jesus até ter sentido dores insuportáveis. Mas ainda falta pregar o segundo pé. E como se prega o segundo pé? O segundo pé é pregado em cima do primeiro. Então são 2 cravos nos pés de Jesus. 2 cravos nos pés de Jesus. Os soldados, depois que eles crucificaram Jesus naquela cruz, eles levantaram Jesus, o buraco no Gólgota já estava pronto, e eles não levantam aquela cruz com carinho, eles não levantam aquela
sem força, já sem energia, sentindo dores. Ele consegue ainda se consertar naquela cruz. Ele consegue se ajeitar naquela cruz. Estava ali a mãe de Jesus assistindo aquela cena horrível do teu filho, o teu amigo Lázaro, alguns discípulos estavam ali, a multidão, alguns zombavam, os soldados zombavam de Jesus. Foram presos com Jesus 2 salteadores, um do lado esquerdo, o outro do lado direito. E um salteador zombava de Jesus, blasfemava contra Jesus. Se tu és o Cristo, por que tu não salva a ti mesmo? E não salva a nós também? O outro preso rebatia dizendo, não faz isso com o mestre. Nós cometemos algum crime, nós transgredimos a lei de Deus, e o que ele fez? Não faz isso com o mestre. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E Jesus ainda já sem força, ele consegue falar alguma coisa. Jesus, ele consegue dizer alguma coisa. Tu estarás comigo hoje no paraíso. Tu estarás comigo hoje no paraíso. Jesus foi preso, segundo a Bíblia, a hora sexta, trazendo para a nossa realidade às 9 horas da manhã. Jesus ainda ficou naquela cruz 6 horas, talvez necessitando que alguém molhasse a ponta da sua língua, porque já estava sentindo um gosto de sangue. Então o soldado coloca mirra na boca de Jesus. Jesus ficou ali 6 horas. A Bíblia diz que Jesus ficou ali até a hora 9, às 3 horas da tarde. Ficou 6 horas no sol quente, o seu sangue descendo sobre aquela cruz. Mas antes de Jesus dar o último suspiro, o último fôlego de vida, Jesus, ele consegue olhar para o Pai, para Deus, e ele diz: está consumado. Está consumado. Está consumado.
Jesus ele foi crucificado. O corpo de Jesus ele foi tirado daquela cruz e foi colocado no túmulo. Jesus ali não ficou. Jesus ressuscitou. Um certo escritor escreveu dizendo que o que segurou não foram, o que segurou Jesus naquela cruz não foram os pregos, não foram os cravos, mas foi o amor que segurou Jesus naquela cruz. O que levaria um pai a dar o seu próprio filho naquela cruz? E o que levaria um filho a obedecer o seu próprio pai para sacrificar pela humanidade? Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, em que Cristo sacrificou nessa cruz, em que Cristo se entregou nessa cruz por nós, quando éramos ainda pecadores. Cristo sacrificou ali, não foi quando você não necessitava dele. Não foi quando você não precisava dele. Mas ele sacrificou ali quando éramos ainda pecadores. Cristo morreu por nós. Um amor sem limite. Um amor que não tem início, que não tem fim. Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz que com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Um amor sem limite, incondicional, um amor imparcial. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo fala que o amor de Deus nos constrange, e o constrangimento é algo que nós não merecemos. Eu não mereço o amor de Deus. Nós não merecemos o amor de Deus na nossa vida. Nós não merecemos. O apóstolo Paulo fala que permanece a fé, a esperança e o amor. Muitos dizem por aí que a esperança é a última que morre. Mas a Bíblia fala o contrário, que é o amor. Mas o maior deste é o amor. E na concepção do apóstolo Paulo, se Deus é amor, o amor tudo sofre. Deus sofre por cada um de nós. Se Deus é amor, o amor tudo crê. A existência humana, ela é ainda um fruto de um acreditar divino. Se Deus é amor, o amor tudo espera. Ainda Deus espera pacientemente algo que venha do coração do ser humano. E se Deus é amor, o amor tudo suporta. O sofrimento que se universalizou e produz uma dor incalculável no coração de Deus. Incalculável no coração de Deus. Um amor revelado na cruz, um amor sem fronteiras, um amor sem preferência ou limites para se amar, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma maneira indescritível, sobrenatural, magnífica, e deu seu único filho, Jesus. Eu confesso aos irmãos que eu não daria meu filho para ser sacrificado numa cruz. Eu não daria o meu filho para ser sacrificado numa cruz. Mas Deus deu o seu próprio filho, Jesus, para sacrificar por mim e por você. Nós podemos conhecer toda a extensão do amor de Deus, a profundidade, a largura, a altura, somente quando nós olharmos para a cruz de Cristo. E quando nós nos identificarmos ali com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não é mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Só a cruz, somente a cruz de Cristo. A música que já ouvi aqui cantar algumas vezes, Getsemane, diz que ele tanto amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz.
Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naquele momento de dor. Ver o mestre a chorar e foi por você. Que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou. E tudo por mim suportou. Carregou a minha cruz. Foi por causa desse símbolo. Foi por causa dessa cruz. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 8, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque Ele ama. Ele nos ama. Ele me ama.
principalmente os nossos visitantes que estão aqui presentes. Aquele que nos visita, só faz assim com a mão, só para me ver, quem está nos visitando. Obrigado a cada um de vocês. Mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade. Talvez você que ainda não reconheceu o sacrifício de Jesus nessa cruz. Você não entendeu, não se identificou com Cristo nessa cruz. Ou talvez você queira fazer isso hoje, agora, nesse momento. Eu vou convidar a igreja para estar orando, pedindo a Deus. Você que conseguiu se identificar ali com Cristo naquela cruz, que sentiu o amor de Deus e tem visto que Deus te ama de verdade. Isaías 45 diz: pode por acaso a mãe esquecer do filho que ainda há amamenta, ainda que esta venha esquecer dele, eu não esquecerei de ti, Israel. Isso é sinal que Deus também te ama. Deus enviou o teu filho Jesus para sacrificar aqui nessa cruz por você. Talvez você queira fazer isso nesse momento. Quer sentir o amor de Deus na sua vida. Eu não vou te convidar para vir aqui à frente, não. Eu não vou te convidar. Eu gostaria que você só levantasse a mão assim: eu quero sentir o amor de Deus. Eu quero conhecer esse Cristo que sacrificou naquela cruz. Só levante a sua mão assim. Vamos só orar por você. Amém. Deus abençoa. Mas alguém que sentiu, quer o desejo de conhecer mais esse Cristo na sua vida? Tem alguém que quer conhecer mais de Cristo? Deus abençoa. Deus abençoa cada um de vocês. Pai querido, diante da tua presença, Deus, nós estamos felizes, ó Pai, aqui na tua casa. Porque o teu sacrifício na cruz, o teu sangue derramado, Deus, foi por cada um de nós, ó Pai. Pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Deus. Aqui, ó Pai, nós entendemos, ó Deus, que nada somos diante do teu poder, diante da tua face. Que somos pecadores e necessitamos do auxílio do Senhor. Obrigado, Deus, por cada vida aqui presente. Obrigado, Deus, por esses que levantaram a sua mão, se identificaram com Cristo naquela cruz. Ainda conhecer o Senhor mais e mais. Abençoa, Deus, ou protege, que as bênçãos e cuidados do Senhor possam estar sobre esse lar, sobre essa vida, que salvação hoje possa ter alegria no céu, que pessoas possam reconhecer o Senhor como Salvador de sua vida. E que aqueles ainda, ó Pai, que por uma outra razão, por um outro motivo, ó Deus, não levantaram a sua mão, Pai, mas entenderam o plano de salvação, entenderam a atitude do teu filho naquela cruz. Abençoa também, ó Deus, protege. Obrigado por cada vida, por cada irmão aqui presente. Em nome do teu filho e amado Jesus. Deus abençoa cada um de vocês. Deus continue abençoando cada um de vocês. Abençoado aí do seu irmão que está do lado.
orar que Deus possa proteger ou abençoar. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Culto quarta-feira, estamos aqui às 19h30. Na sexta-feira, estamos aqui às 19h para a reunião de oração. Escola Bíblica, domingo de manhã. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A diretoria da igreja, a reunião aqui. Deus abençoe.